Tem dias que você olha pro crachá pendurado no pescoço e sente o cheiro nítido de crachá falso, daqueles que a gente comprava em camelô pra entrar em show de graça. Descartes gastou a vida duvidando do próprio corpo, mas duvidar se você realmente sabe usar o Excel avançado que botou no currículo é um tipo de filosofia que nem ele previu. Você abre a pasta de arquivos no notebook, olha para o PDF com título bem formatado, sumário de experiências, cursos, nomes de empresas que parecem importantes, e pensa, quem foi o mentiroso irresponsável que escreveu isso aqui? Porque não é possível que seja você. É aquela terça-feira cinzenta em que a luz do escritório reflete na tela do computador e você trava por 3 segundos antes de responder um e-mail simples. Não é um e-mail difícil, é só um combinado, sigo por aqui. Mas antes de apertar o enviar, você relê a frase 4 vezes. Sente que o tom está errado, que vão descobrir que você não sabe bem o que está fazendo, que o castelo de cartas vai desabar e alguém vai apontar o dedo, dizendo que te contrataram por engano. A gente passa a vida inteira achando que a famosa síndrome do impostor é um privilégio de quem está começando, um frio na barriga de estagiário que ainda não sabe ligar a cafeteira da copa. Mas a verdade é bem mais incômoda, ela piora conforme o currículo fica bonito. Quanto mais experiência você acumula, mais você percebe o tamanho do buraco do que você não sabe. E o pior, mais você percebe que todo mundo ao redor está improvisando com a mesma cara de paisagem, só que fingindo o melhor. Lembra daquele dia em que você teve que apresentar o projeto para a diretoria inteira? Você lembra do seu joelho balançando embaixo da mesa, da boca seca, da sensação de que a sua voz estava saindo abafada, como se viesse de dentro de um aquário. Quando acabou, aplaudiram. Disseram que foi excelente. E o que você pensou no elevador, descendo para o térreo? Você pensou, eles são muito fáceis de enganar. René Descartes, sentado lá no século XVII, trancado num quarto no inverno holandês, decidiu que ia duvidar de absolutamente tudo. Duvidou dos sentidos, duvidou se o mundo era real, duvidou até se ele mesmo existia, e salvou a pátria filosófica com o famoso penso, logo existo. Se Descartes vivesse hoje e tivesse que abrir o aplicativo do banco no domingo ou olhar para o próprio perfil profissional no meio da semana, ele não ia duvidar da realidade do mundo. Ele ia olhar para a própria trajetória e pensar, será que eu realmente sei fazer o que dizem que eu faço, ou eu só dei muita sorte nas últimas 10 entrevistas? A gente vive numa corda bamba esquisita entre a competência real e a sensação permanente de fraude. Você resolveu aquele pepino técnico na semana passada, salvou a entrega do mês, recebeu um elogio por escrito do seu chefe. E qual foi a primeira reação do seu cérebro? Não foi comemorar. Foi um alívio misturado com pânico. Ufa, dessa vez eu escapei. É como se a vida profissional adulta fosse um grande jogo de improviso teatral em que ninguém te deu o roteiro, mas todo mundo age como se estivesse na Broadway. Você entra na sala de reunião, ajusta a postura, concorda com termos que você finge que domina perfeitamente, e por dentro está só rezando para que ninguém te faça aquela pergunta específica. Aquela pergunta que vai escancarar o fato de que você aprendeu a usar o software principal da sua rotina, olhando tutoriais de 10 minutos no YouTube às 3 da manhã de uma quarta-feira qualquer. O problema não é só o cansaço de produzir. É o desgaste invisível de manter o personagem. Sabe aquela sensação de chegar em casa, tirar o sapato, olhar para a sala vazia e sentir o corpo finalmente soltar os ombros que passaram o dia inteiro grudados nas orelhas? Esse é o exato momento em que o currículo bonito pesa. Porque na teoria você é a pessoa resolutiva, madura, estrategista, que resolve qualquer bronca. Na prática, você é só um ser humano cansado tentando lembrar se respondeu àquela mensagem do grupo do trabalho antes de fechar a tampa do notebook. A gente foi educado para acreditar que o sucesso vem acompanhado de uma certeza inabalável. Nos contaram que os profissionais brilhantes andam pelos corredores com o passo firme de quem tem todas as respostas gravadas na ponta da língua. Só que a realidade é bem menos cinematográfica. Quem sabe fazer alguma coisa de útil neste mundo geralmente passa metade do tempo achando que vai dar tudo errado. A diferença entre quem trava e quem avança não é a ausência do medo de ser descoberto como uma fraude, é a capacidade cínica e necessária de continuar digitando mesmo achando que a qualquer segundo o sistema vai te bloquear por insuficiência de mérito. Tem uma frase ótima do Nietzsche que ele fala sobre como a convicção é uma inimiga da verdade mais perigosa que a mentira. Traduzindo para o nosso idioma de corredor de escritório e sala de reunião com ar-condicionado que nunca funciona direito, o problema não é você não saber de tudo. O problema insuportável é essa exigência moderna de que você precisa parecer que sabe de tudo, o tempo todo, com um sorrisinho simpático e uma paleta de cores corporativa combinando no seu perfil. A gente vive um momento em que a dúvida deixou de ser o início da investigação filosófica, como queria o velho Descartes, para virar um atestado de incompetência passível de demissão. Se você admite que não domina um assunto em 5 minutos, parece que você cometeu um crime contra a produtividade mundial. Aí o que a gente faz? Ativa o modo sobrevivência.
A gente aprende a falar bonito, a usar 3 termos em inglês por frase para esconder o vazio do argumento, a balançar a cabeça, concordando com projetos que parecem ter saído de um gerador de falas aleatórias, só para manter a ilusão de que a engrenagem está girando. É uma atuação diária tão cansativa que, quando você finalmente senta no sofá no fim do dia, você não quer ler um livro, não quer ver um filme cabeça, não quer conversar com ninguém. Você quer apenas encarar uma parede branca em silêncio absoluto, rezando para que o mundo esqueça que você existe por pelo menos 8 horas seguidas até o despertador tocar de novo. Sabe aquela pasta no seu computador com dezenas de cursos que você comprou em promoção, assistiu aos 2 primeiros módulos com empolgação e depois nunca mais abriu? Ela é o monumento mais honesto que você construiu na sua vida adulta. Ela grita a sua humanidade. Ela diz: eu tentei mais uma vez me equipar com escudo contra a minha própria insuficiência. Mas a verdade nua e crua é que nenhum certificado plastificado vai calar aquela vozinha chata na sua cabeça que pergunta se você realmente merece o que tem. E quer saber de uma coisa? Talvez a resposta seja que ninguém merece absolutamente nada de forma categórica. A gente só vai inventando jeitos de dar conta das coisas que caem no nosso colo. Pensa na sua gaveta de remédios ou naqueles posts salvos no Instagram sobre saúde mental que você nunca lê. A gente consome dicas de autocuidado como quem toma analgésico para dor de dente, esperando que o remédio cure a cárie que está na estrutura da casa. Não vai curar. Porque o que dói não é a falta de organização ou a gestão de tempo ruim. O que dói é essa sensação permanente de que a gente está sempre a um passo em falso de ser desmascarado como um impostor que deu sorte na loteria da vida profissional. Só que, se todo mundo está fingindo que sabe o que está fazendo, e eu te garanto que o seu chefe, o chefe do seu chefe e aquela pessoa que parece ter a vida perfeita no LinkedIn também estão, então talvez a gente possa relaxar um pouquinho os ombros. Talvez a fraude não seja você. Talvez a fraude seja essa expectativa absurda de que a gente deveria ser uma máquina infalível de entregar resultados o tempo todo. Na próxima vez que você travar diante de uma tela em branco ou demorar 10 minutos para mandar um e-mail simples por medo de parecer burro, lembra que o pensamento crítico começa exatamente aí, na coragem patética e bonita de admitir que a gente está tateando no escuro. Ninguém tem mapa definitivo. Tem gente só com uma lanterna fraca e muita pressa. Então vai lá. Fecha essa aba cheia de artigos que você não vai ler, respira fundo, aceita que você vai errar alguma coisa amanhã e que o mundo não vai acabar por causa disso. É isso. Boa noite, vai descansar. A verdade é que a gente passa a vida inteira correndo atrás de uma validação que nunca chega de verdade, porque o alvo fica o tempo todo mudando de lugar. Sabe quando você finalmente consegue aquela vaga, aquele reconhecimento ou aquela promoção que parecia impossível, e em vez de sentir alívio, a única coisa que vem na cabeça é que foi um erro de sistema? Como se alguém fosse bater na sua porta daqui a pouco e dizer que foi tudo um engano. É o nosso cérebro jogando contra, achando que a gente precisa ser um gênio indiscutível todos os dias, como se a vida real fosse uma competição olímpica em que qualquer tropeço anula todo o resto. Sêneca já avisava que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, e é exatamente isso que acontece quando a gente gasta o restinho de energia que sobrou do dia inventando desculpas para o próprio sucesso. A gente desconfia da nossa própria competência com o mesmo afinco com que duvidava daquela resposta de matemática na 8ª série. Mas olha para o lado. Todo mundo está só improvisando com os recursos que tem, segurando as pontas do jeito que dá, com um boleto vencendo na gaveta e um cansaço acumulado que não sai com um fim de semana de folga. Ninguém é dono de uma certeza absoluta sobre o que está fazendo, e aceitar essa fragilidade não te faz menor. Pelo contrário, é o único jeito de parar de carregar um piano nas costas, enquanto tenta fingir que está só passeando no parque. Deixa esse peso cair um pouco. Você já chegou até aqui sem desabar, e se precisar inventar o caminho de novo amanhã, você inventa. Está tudo bem. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.